Olá, meu nome é Pablo e nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre os distúrbios ácido-básicos, focando na alcalose e na acidose metabólica. Bom, a manutenção, de um equilíbrio rigoroso entre ácidos e bases é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Isso porque as enzimas responsáveis por catalisar as reações químicas essenciais, para manter mesmo o funcionamento orgânico, elas vão trabalhar numa faixa muito estreita, né, de potencial de hidrogênio, que é o que a gente chama de pH. Mudanças nesse pH, eles vão ser capazes de mudar a conformação de uma enzima, né, e de reduzir a sua afinidade por um substrato. E dessa forma, né, alterações extremas no equilíbrio ácido-básico pode levar a um mau funcionamento celular e a complicações diversas. Para evitar, tá, que isso aconteça, né, que isso ocorra, o estado ácido-base corporal, ele vai ser cuidadosamente regulado para manter um pH numa faixa em torno de 7,35 e 7,45. Essa regulação ela vai depender da produção contínua, né, de metabólitos ácidos, e ela vai ser alcançada através de mecanismos de sistema tampão intra e extracelulares. Esses sistemas tampão, eles não retiram os ácidos ou bases, tá? Mas eles vão reduzir as mudanças de pH corporal após a adição de um ácido ou de uma base. O termo tamponamento, ele vai descrever a capacidade de uma solução de resistir a uma alteração no pH quando a gente adiciona um ácido ou um álcali forte. E é isso que a gente pode observar nesse gráfico. Se a gente adiciona uma quantidade de ácido clorídrico na água, o pH dessa água vai cair de forma acentuada, né? E essa água ela vai se tornar ácida. Por outro lado, se eu adiciono uma quantidade proporcional de ácido clorídrico no sangue de um cachorro, os sistemas tampão desse mamífero, né, vão desencadear processos biológicos que vão atenuar a queda desse pH, mantendo o pH mais próximo da normalidade, como a gente pode observar nessa imagem. O sistema tampão mais importante no fluido extracelular é o do íon bicarbonato e dióxido de carbono, onde a adição de um ácido vai levar à conversão de bicarbonato em dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono produzido, ele vai ser então eliminado através da nossa respiração. Como fica claro, né, nessa reação, o bicarbonato ele é consumido para tamponar o ácido, mas a concentração de dióxido de carbono não sofre variação, uma vez que o excesso acaba sendo eliminado pela respiração. Mas além, né, desses sistemas tampão, nós temos também outros sistemas, como por exemplo o celular e na acidose crônica o ósseo. O tamponamento celular, como a gente viu na aula de alterações do potássio, vai funcionar da seguinte forma: na acidose metabólica, o íon hidrogênio ele entra para o espaço intracelular e para manter a eletroneutralidade, o potássio ele sai do intracelular para o plasma. E na alcalose metabólica ocorre o oposto e dessa forma a célula ela consegue tamponar essas alterações. No tamponamento ósseo vai ocorrer uma dissolução da hidroxiapatita óssea e vai ocorrer, né, uma liberação de sais de cálcio e de bicarbonato. Ocorre, né, geralmente em processos mais crônicos de acidose, tá? E pode ocorrer nessas situações perda mineral óssea, né, resultando em osteomalácia, osteoporose, litíase, né, devido à hipercalciúria, e nas crianças, crescimento reduzido, né, crescimento, síndrome de baixa estatura. Focando na resposta compensatória do sistema tampão bicarbonato de óxido de carbono, pulmões e rins eles serão os órgãos responsáveis, né, pelo controle do pH extracelular. Os pulmões eles respondem à alteração do pH retendo ou aumentando a eliminação de dióxido de carbono através de uma hipo ou de hiperventilação. E na acidose, a gente pode observar, por exemplo, na acidose metabólica, tá, que
E um hidrogênio em excesso, ele acaba estimulando o centro respiratório e provoca hiperventilação como um mecanismo compensatório para uma eliminação mais acentuada desse dióxido de carbono que vai ser produzido, né, pela reação do H+ com o bicarbonato. Esses sistemas tampão, né, e a excreção respiratória de dióxido de carbono, eles são auxiliares na manutenção desse equilíbrio ácido-básico, tá? Porque os rins é que vai possuir, né, de fato, um papel crítico na homeostase ácido-básica através da reabsorção de bicarbonato e de eliminação de ácidos. De uma forma geral, a gente pode resumir o que a gente viu até aqui da seguinte forma: a gente tem lá na primeira linha de defesa, tá, que vai atuar nessa manutenção do pH fisiológico frente à adição de ácidos, né, os tampões bicarbonato, entre outros, que vão agir aí de forma instantânea. Lá na segunda linha, a gente vai encontrar aí o envolvimento do sistema respiratório, tá? Que vai consistir principalmente na variação desse dióxido de carbono de acordo com o H+, né, o íon hidrogênio, ocorrendo então aí minutos a horas após esse distúrbio. Lá na terceira linha, a gente vai encontrar a atuação do rim, tá? Que vai tentar fazer esse controle através do controle da própria concentração do bicarbonato, seja retendo ou o excretando, né? A eficácia máxima desse último sistema vai ser atingido 24 a 48 horas após o início desse desequilíbrio. Se a gente considera aqui que o sistema bicarbonato dióxido de carbono é o principal tampão, né, do extracelular e que a sua relação direta, né, com o controle do pH vai ser determinante para que a gente entenda esse processo, essa equação de Henderson-Hasselbalch, ela define a relação de fato entre pH, dióxido de carbono e bicarbonato. E nessa equação, né, a homeostase ácido-básica ela vai consistir na regulação exata da pressão de dióxido de carbono pelo sistema respiratório e da concentração plasmática de bicarbonato pelos rins. Esse bicarbonato ele tem uma relação diretamente proporcional ao pH, enquanto o dióxido de carbono vai ter uma relação inversamente proporcional, ou seja, um pH baixo ele deve ser explicado por um bicarbonato também baixo, né, já que é diretamente proporcional, ou então por um PCO2 alto, ou seja, inversamente proporcional. E o entendimento dessas informações nos permite entender a gasometria arterial. Para avaliar uma gasometria arterial, nós podemos seguir alguns passos, tá? E o primeiro passo, ele envolve reconhecer se o pH ele se encontra dentro da faixa de normalidade, ou seja, em torno de 7,35 ou 7,45, ou se existe alguma alcalemia, né, ou acidemia. A acidemia ela vai ser caracterizada por um pH menor do que 7,35, enquanto a alcalemia vai ser caracterizada por um pH maior do que 7,45. O segundo passo, tá, vai envolver o reconhecimento do distúrbio primário e dessa forma uma acidose pode ser metabólica se houver um bicarbonato baixo, tá, e por sua vez ela pode ser respiratória se ela estiver associada a um PCO2 alto. Caso exista um bicarbonato baixo, né, e um PCO2 alto, existe uma acidose mista, né? Eu tenho dois componentes, um respiratório e um metabólico, causando essa alteração. Nessa situação, a gente percebe que não houve um mecanismo compensatório, tá? E o pH desse paciente vai ser extremamente baixo. E eu digo que não há compensação nessa situação, exatamente porque, como a gente já comentou antes, se eu tenho uma acidose metabólica, o que eu espero como resposta é uma hiperventilação, né, com aumento da excreção do CO2 e não um CO2 alto. Já na alcalose, tá? Essa alcalose pode ser metabólica se o bicarbonato ele for elevado, tá? Enquanto ela pode ser respiratória se esse PCO2 ele estiver baixo, lembrando de novo que essas relações, né, direto e inversamente proporcional do bicarbonato e do PCO2 respectivamente, né, com o pH.
na presença de um PCO2 baixo com bicarbonato alto, a gente vai estar à frente também de uma alcalose mista, né? Eu tenho dois distúrbios aí na mesma direção. E, de novo, não houve, nesse caso, tá, compensação e esse pH ele deve ser bastante elevado. Lembrando, novamente, que se eu tenho uma alcalose metabólica, eu espero que esse paciente ele faça, né, uma retenção de PCO2 para compensar essa alcalose metabólica. Se isso não acontece, se eu tenho, na verdade, um PCO2 baixo com um bicarbonato alto, na verdade, eu não tive resposta compensatória e eu vou ter uma alteração muito grande desse pH. Como a gente viu no começo dessa aula, tá? Cada distúrbio primário ele produz uma reação compensatória secundária, tá? E vale destacar que essa resposta secundária ela nunca é capaz de corrigir o pH, ela vai apenas deixar o pH o mais próximo do normal possível. Se o distúrbio primário ele foi metabólico, a resposta secundária vai ser respiratória e isso acontece, né, de forma bilateral, vice-versa. Na acidose metabólica, a reação compensatória vai ser a hiperventilação com eliminação do PCO2. Já na alcalose metabólica, a hipoventilação com retenção do dióxido de carbono. Lá na acidose respiratória, a retenção renal de bicarbonato, enquanto na alcalose respiratória a gente espera a eliminação de bicarbonato. Além dessas reações compensatórias normais, podem surgir também distúrbios ácido-básicos mistos, tá? E como a resposta compensatória ela vai ser obrigatória, a ausência de uma resposta secundária, tá? Ou a presença de uma resposta secundária de magnitude inadequada, vai implicar na existência de um distúrbio misto. Tá? Para identificar se essa resposta ela é compensatória ou se trata, né, de um distúrbio misto, a gente deve calcular a resposta esperada para esse paciente. Se os valores do paciente eles são compatíveis com os resultados do cálculo, a gente diz se tratar, né, de um distúrbio compensado e se não, se trata de um distúrbio misto. E agora a gente vai falar mais um pouco sobre a acidose metabólica em específico. E essa acidose metabólica ela vai ser um processo patológico, né, que resulta da queda primária do bicarbonato sérico, com consequente queda do pH. E dessa forma, nós temos um pH reduzido devido ao bicarbonato reduzido. A queda do pH acaba estimulando o centro respiratório, levando à hiperventilação, que seria aí uma resposta secundária, compensatória, né, com consequente queda do PCO2. Para proteger adequadamente o pH de uma acidemia severa, a resposta respiratória secundária ela precisa ter uma amplitude que seja de fato adequada. Tá? E nós podemos avaliar a magnitude dessa resposta através do cálculo do PCO2 esperado, conforme a fórmula, né? PCO2 esperado vai ser igual a 1,5 vezes o resultado do bicarbonato do paciente mais 8. Nessa gasometria, por exemplo, o pH ele encontra-se 7,32, então a gente tem uma acidemia, né? E essa acidemia ela deve-se a um bicarbonato baixo de 16 nessa situação. A gente espera, então, que o PCO2 desse paciente caia para compensar essa alteração e a gente precisa calcular esse PCO2 esperado. Então, a gente vai multiplicar 1,5 por 16, que é o bicarbonato do paciente, e somaremos, né, esse valor a 8, e o resultado é 32, tá? Dessa forma, a gente tem uma acidose metabólica que é compensada, visto que o resultado do PCO2 esperado para esse paciente, né, mais ou menos 2, é compatível com o do nosso paciente. Tá? Então, nessa situação, esse paciente é considerado como portador de uma acidose metabólica compensada. Geralmente as manifestações clínicas elas surgem com uma acidose metabólica considerada severa, tá? Que vai ser definida por alguns autores como uma acidose metabólica com pH menor do que 7,15.
tá? Vale ressaltar que na presença de uma resposta compensatória adequada, é necessário um bicarbonato menor do que 10 ou 12 para que o pH ele chegue nesse nível, tá? Então, é importante que a gente entenda isso, que isso fique fixo, tá? Se eu tenho um paciente com acidose metabólica grave, com um pH menor do que 7,20, menor do que 7,15, eu espero que esse paciente ele tenha um bicarbonato menor do que 10 ou 12. Se esse paciente tem um bicarbonato maior do que esse as custas, né, com um pH aí menor do que 7,20, menor do que 7,15, é muito provável que exista acidose respiratória associada, tá? Ou seja, que eu não tenho a compensação adequada para esse meu paciente. E muitas vezes é interessante que a gente consiga corrigir o parâmetro ventilatório, que a gente empregue medidas, né, para correção da ventilação desse paciente, para que a gente trate a acidose respiratória e às vezes isso vai ajudar com que esse paciente fique com o pH de fato maior do que 7,2, tá? Mais próximo do normal, com acidemia menos grave, tá? Esses pacientes com acidose grave, eles costumam ter repercussões que podem ser cardiovasculares, respiratórias, cerebrais e metabólicas, como a gente pode observar nesse slide, tá? Incluindo também a baixa resposta, tá? As catecolaminas, o que pode fazer, inclusive, contribuir, inclusive, para a piora hemodinâmica desse paciente. Pelo princípio da eletroneutralidade, o nosso organismo ele contém uma quantidade de cátions que é igual à quantidade de ânions, tá? Então, quando a gente avalia apenas os cátions e os ânions mensurados, nós percebemos que o cátion sódio ele tem um valor maior que a soma do ânion cloro, né, e do ânion bicarbonato, que seriam aí os principais ânions dosados. Esse hiato que falta para que a soma dos ânions cloro e bicarbonato se iguale ao valor do cátion sódio é o que a gente vai chamar de anion gap. Tá? E o valor desse anion gap vai ser em torno de 10, né, mais ou menos 2. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque para avaliar uma acidose metabólica, o nosso primeiro passo vai ser justamente calcular esse anion gap. Afinal de contas, na acidose metabólica, o bicarbonato ele encontra-se reduzido e a sua redução ela precisa ser compensada pelo aumento do cloreto ou então do anion gap, justamente para manter essa eletroneutralidade. Na acidose metabólica com anion gap normal, a queda do bicarbonato ela vai ser compensada por um aumento do cloreto sérico. Enquanto na acidose metabólica com anion gap aumentado, a queda do bicarbonato ele vai acontecer, né, devido à produção excessiva de ácidos orgânicos, que vai levar a um aumento desse anion gap. E dessa forma, né, o cálculo do anion gap é uma forma simples de classificar a acidose metabólica e também de avaliar a presença de ânions não mensurados, como, por exemplo, o lactato, os ácidos cetônicos e algumas intoxicações exógenas, por exemplo. Nós podemos, então, classificar essas acidoses metabólicas em anion gap normal e anion gap aumentado, tá? E o cálculo ele pode ser feito da seguinte forma: o sódio sérico do paciente menos a soma do cloreto e do íon bicarbonato. Como as proteínas plasmáticas elas são as principais constituintes do anion gap, na vigência de uma hipoalbuminemia, tá, algo muito comum nos pacientes criticamente enfermos, existe a necessidade de se corrigir os valores obtidos com o cálculo do anion gap. Tá? Então, em linhas gerais, para cada 1 grama por decilitro de albumina sérica que está abaixo de 4,5, a gente deve acrescentar 2,5 megs por litro ao resultado que a gente obtiver no cálculo do anion gap. Então, dessa forma, tá, o anion gap ele deve ser somado ao resultado de 2,5 vezes o resultado de 4,5, que seria a albumina normal, menos a albumina do paciente. Após a gente entender, né, o significado do anion gap, a gente pode então utilizá-lo para classificar as acidoses metabólicas de acordo com o mecanismo gerador. E em linhas gerais, uma acidose metabólica ela pode ser gerada pela perda de bicarbonato ou pelo acúmulo de ácidos.
Essa perda de bicarbonato ela pode se dar por via gastrointestinal, como por exemplo na diarreia, ou por via renal, como na acidose tubular renal proximal. O acúmulo de ácidos, né, ele pode se dar devido a uma doença renal que interfira, por exemplo, na excreção da sobrecarga diária normal de ácidos não carbônicos, como por exemplo na insuficiência renal ou na acidose tubular renal distal, ou de forma alternativa, esse acúmulo de ácidos ele pode se dever a uma produção excessiva de ácidos orgânicos, como acontece na acidose lática, na cetoacidose e também nas intoxicações exógenas. Nessa tabela, tá, nós podemos perceber que as acidoses metabólicas com anion gap normal, elas podem ter origem renal, geralmente as acidoses tubulares renais, ou extra-renal, nesses casos, geralmente por perda intestinal de bicarbonato. Por outro lado, tá, as acidoses metabólicas com anion gap elevado, elas costumam ter a sua etiologia relacionada, né, à produção excessiva de ácidos orgânicos. Nessa gasometria que a gente viu agora há pouco, tá, nós temos aí uma acidose metabólica compensada, como a gente já determinou, tá? E para continuar com a propedêutica desse paciente, a gente deve calcular, então, o anion gap desse paciente. E nesse sentido, tá? 139, que é o sódio do paciente, menos a soma de 113, que é o cloro do paciente, com 16, que é o bicarbonato desse paciente, vai ter como resultado 10. Tá? Então, esse paciente ele possui uma acidose metabólica compensada com um anion gap normal. E uma forma, tá, de memorizar as causas de acidose metabólica com anion gap normal é através do mnemônico OPA-FREIA, onde O a gente tem as ostomias ureterais e ileais, a gente tem no P a perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal, o A de acidoses tubulares, F de fístulas intestinais, R de reposição de cloreto de sódio, ou seja, soro fisiológico, de endócrinas, né, como a doença de Addison, VIPoma, e de inibidores da anidrase carbônica e alterações pancreáticas ao final. Como vocês podem perceber, né, a história clínica desse paciente não sugere uma perda intestinal de bicarbonato, e a história de litíase de repetição pode sugerir uma acidose crônica, e especificamente uma acidose tubular renal. Mas como que a gente pode dar continuidade à propedêutica dessa acidose metabólica com anion gap normal e, de fato, definir a etiologia, tá, de acordo com essa história vaga, né, que por si só acaba não permitindo que a gente defina, que a gente bata um martelo para a causa de acidose metabólica desse paciente. Bom, nos casos de acidoses metabólicas com anion gap normal, tá, que não possuam história que sugira claramente a sua perda, como por exemplo, pacientes com diarreia, tá? A gente deve então dosar o potássio, o sódio e o cloreto urinário para que a gente possa calcular o anion gap urinário. E esse anion gap urinário, que deveria se chamar cation gap urinário, ele vai auxiliar a diferenciar uma acidose metabólica com anion gap normal de etiologia renal daquela de perda extra-renal. Numa situação, né, numa condição normal, a eliminação de cátions e ânions na urina, assim como acontece no plasma, tá, vai respeitar aí o princípio da eletroneutralidade, ou seja, eu devo ter cátions e ânions zerados. De cátions na urina, nós vamos ter principalmente o sódio, o potássio e o amônio, tá? Só que o amônio ele não costuma ser dosado habitualmente nos laboratórios, tá? Então ele acaba não entrando na nossa fórmula. Já nos ânions, a gente vai ter o cloro, tá? E alguns outros ânions que a gente também não dosa. E nesse contexto, se a gente soma o sódio com o potássio urinário e a gente subtrai pelo cloro urinário, a gente vai ter um resultado que vai ser levemente positivo, tá? Isso em situações normais. E esse positivo é justamente por conta dessa diferença daqueles ânions e cátions que a gente não dosa. Na diarreia, tá, existe uma perda acentuada de bicarbonato pelo intestino e dessa forma torna-se necessário produzir tampão na urina para que a gente consiga eliminar
esse excesso de íons H+, tá? Ou seja, de ácidos, tá? Nesse caso, de amônio, tá? O amônio vai ser esse tampão. Então, torna-se necessário, nessas situações de diarreia, que a gente acidifique a urina com o aumento da eliminação urinária de amônio. Se a quantidade de amônio, que é um cátion produzido e eliminado na urina, deve ser aumentado pela regra de eletroneutralidade, torna-se necessário que a gente também aumente a excreção de carga negativa, ou seja, que a gente também elimine mais cloro. Assim, quando a gente dosa lá o sódio, o potássio e o cloro urinário, a gente soma o sódio com o potássio urinário e a gente subtrai pelo cloro urinário desse paciente, vai dar um resultado bastante negativo. Por quê? Porque eu aumentei a minha quantidade de cloro urinário, tá? Para poder compensar a perda que eu estou tendo a mais de amônio, só que como eu não doso o amônio, eu acabo tendo esse resultado negativo na fórmula. Então, na acidose metabólica com anion gap normal de perda extra-renal, o resultado do anion gap urinário vai ser negativo. Lá nas acidoses tubulares renais não existe produção de amônio, tá? O amônio ele não está sendo produzido porque o meu túbulo está defeituoso, eu não consigo acidificar a minha urina de forma adequada. E a acidificação urinária adequada, ou seja, a eliminação inadequada de amônio, vai acabar levando a uma eliminação reduzida de cloro urinário, tá? Então, a soma, né, de sódio urinário com potássio urinário menos o cloro urinário vai dar um resultado bastante positivo. Então, nas acidoses metabólicas com anion gap normal de etiologia renal, ou seja, nas acidoses tubulares renais, o anion gap urinário ele vai ser bastante positivo. De forma resumida, né, valores positivos de anion gap urinário indicam que a acidose ela tem origem renal, enquanto os valores negativos indicam uma acidose extra-renal, geralmente intestinal. Nós podemos avaliar inicialmente o tipo de acidose tubular renal, considerando que na acidose tubular renal do tipo 1, o pH urinário ele vai estar geralmente maior, né, do que 5,5. Já na acidose tubular renal do tipo 2, o pH urinário ele tende a ser menor do que 5,5 e muitas vezes a gente encontra hipocalemia associada. Já na acidose tubular renal do tipo 4, a gente frequentemente encontra esses pacientes com hipercalemia associada. Tá? Uma das causas é o hipoaldo primário, tá? E aí e o hipoaldo relacionado à nefropatia diabética. Na nossa paciente com acidose metabólica compensada com anion gap normal, tá? Nós podemos observar que o anion gap urinário dela é bastante positivo, sugerindo então uma acidose por perda renal, nesse caso uma acidose tubular renal. Já nesse paciente, nós temos uma acidemia, tá? Uma vez que o pH dele encontra-se em 7,19. E esse quadro ele vai se justificar por um bicarbonato baixo, ou seja, a gente tem um paciente com acidose metabólica. O PCO2 esperado ele vai se assemelhar ao do paciente, né? E dessa forma a gente tem um quadro de acidose metabólica compensada. E o anion gap calculado para esse paciente encontra-se aumentado. Então, a gente tem um paciente com acidose metabólica com anion gap aumentado. E uma forma de a gente memorizar as causas de acidose metabólica com anion gap aumentado é através do mnemônico Goldmark, onde a gente tem glicóis, como o etanol e o etileno glicol, a oxoprolina, ou seja, o paracetamol, o L e o D-lactato, o etanol, a aspirina, o rim, ou seja, a uremia e a cetoacidose. E uma vez identificada a acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente deve seguir a nossa propedêutica. E nesse sentido, se a gente tiver aumento do lactato, nós podemos supor que o paciente ele apresenta uma acidose lática. Se não existe hiperlactatemia, nós olhamos se o paciente ele tem cetonemia. E se sim, ele tem cetoacidose. Se a dosagem de cetonemia ela não está disponível no seu serviço, tá? Nós podemos avaliar o sumário de urina desse paciente.
uma cetonúria, né, com 2 cruzes ou mais, ela nos mostra que existe uma produção excessiva de cetonas, né, e, portanto, esse paciente deve ter um quadro de cetoacidose. E aí, é necessário que a gente defina se essa acidose ela é diabética, alcoólica ou de inanição. Descartados, né, a acidose lática e a cetoacidose, nós devemos avaliar se existe lesão renal. E lesão renal é algo que é difícil de classificar nesse contexto, tá? Uma vez que a creatinina e a ureia, elas não são suficientes para falar que essa acidose ela se deve à lesão renal aguda, tá? A gente sabe que a acidose da lesão renal aguda, ela não é uma acidose grave, tá? Geralmente o bicarbonato nesse contexto acaba se estabilizando ali em torno de 12 a 15. Quando a gente tem acidoses mais graves, geralmente elas estão associadas a outro componente. Se a acidose ela for grave, tá? É melhor que a gente procure uma outra etiologia associada, tá? Incluindo aí intoxicações. E nesse sentido, a gente deve considerar, tá, a avaliação do gap osmolar para esses pacientes. E como a gente viu lá na aula de distúrbios da água, o gap osmolar ele pode ser calculado subtraindo, né, a osmolaridade medida pelo osmômetro pela osmolaridade que foi calculada. Tá? E se esse gap osmolar for maior do que 10, existe uma intoxicação e a gente deve buscá-la. No caso que a gente acabou de ver, a gente tem um paciente com acidose metabólica, com anion gap aumentado, e nessa situação, tá, quando a gente avalia o lactato do paciente, a gente identifica que esse paciente ele apresenta uma acidose lática, tá? E a acidose lática ela pode ser do tipo A, ou seja, relacionada ao choque e hipoperfusão, ou do tipo B, que está relacionada à disfunção mitocondrial. E nesse caso, tá, considerando a hipoperfusão do paciente, trata-se de uma acidose lática do tipo A. Sempre que estivermos diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, nós devemos avaliar a relação delta anion gap com delta bicarbonato ou delta-delta. Tá? E o objetivo dessa avaliação é procurar detectar a presença de um outro distúrbio metabólico associado a essa acidose metabólica com anion gap aumentado. Então, numa acidose metabólica com anion gap aumentado, ela pode acontecer tanto sozinha, tá? Quanto ela pode acontecer em associação com uma alcalose metabólica ou outra acidose metabólica com anion gap normal. Isso ainda independente da possibilidade de estar associada a uma alcalose ou a acidose respiratória, tá? O delta-delta, ele vai ser calculado através da fórmula anion gap menos 12 dividido por 24 menos o bicarbonato do paciente. E esse delta anion gap, eles nos fornecem, né, um número que quantifica a magnitude do acúmulo de ácidos orgânicos, tá? Quanto maior for o acúmulo de ácidos orgânicos, maior vai ser o anion gap do meu paciente e, consequentemente, maior vai ser o delta anion gap dele. O denominador da fórmula, né, vai ser composto pelo delta bicarbonato. E ele nos fornece um número que quantifica a magnitude da queda desse bicarbonato. E qual vai ser essa relação, né, entre o delta anion gap e o delta bicarbonato? Se a gente pensa, tá, que o bicarbonato ele é utilizado para tamponar os ácidos orgânicos, então quanto maior for o delta anion gap, ou seja, quanto mais ácido eu tenho, maior deve ser o delta bicarbonato, ou seja, maior deve ser a queda desse bicarbonato para tamponar todos esses ácidos. Então, quando o resultado desse cálculo ele for entre 1 e 2, isso significa que toda a variação do bicarbonato vai ser explicada pela variação do anion gap. Então, dessa forma, nós temos uma acidose com anion gap aumentado isoladamente. Tá? Quando o resultado ele for menor do que 1, isso significa que ocorreu uma queda acentuada nos níveis de bicarbonato que não é totalmente explicada pela quantidade de ácidos que eu tenho no meu sangue, tá? E a variação do bicarbonato, ela vai ser maior do que a do anion gap, resultando então nesse resultado menor do que 1. E isso vai significar que existe uma acidose metabólica com anion gap normal,
associada, tá? Então, portanto, essa queda acentuada do bicarbonato é justificada pela presença de duas acidoses metabólicas, uma com anion gap normal e a outra com anion gap aumentado. Já quando eu tenho um resultado maior do que 2, a queda do bicarbonato, tá? Ela é bem menor do que a elevação do anion gap. Ou seja, a queda pequena de bicarbonato em comparação nessa quantidade de ácidos que deveria ter sido tamponada, vai ser explicada pela presença de uma alcalose metabólica subjacente, né, que aumentou de base esse bicarbonato sérico. Então, basicamente, eu tenho um paciente com alcalose metabólica que cursou com uma acidose metabólica com anion gap aumentado, e nesse contexto eu tinha muito ácido, mas eu tinha ainda mais bicarbonato. Tá? Então, essa queda do bicarbonato ela foi atenuada por essa alcalose metabólica que eu tinha de base. No caso que a gente acabou de ver, ao calcular o delta-delta, a gente observa que o resultado foi -1. Ou seja, esse paciente ele possui duas acidoses em curso. Uma acidose com anion gap normal e a outra com anion gap aumentado. Tá? Muito provavelmente esse paciente tem uma acidose com anion gap normal secundária à perda de bicarbonato na diarreia e ele tem a acidose metabólica com anion gap aumentado secundária aí à hiperlactatemia, uma acidose lática do tipo A. E a gente pode resumir a propedêutica da acidose metabólica da seguinte forma. Em pacientes com um pH menor do que 7,35 e um bicarbonato menor do que 22, nós devemos calcular a PCO2 esperada. Se essa PCO2 esperada ela é igual, mais ou menos 2, né, a do nosso paciente, nós temos uma acidose metabólica que é considerada compensada. Se o resultado é menor, né, mais ou menos 2 do que o esperado, nós temos uma alcalose respiratória associada. E se for maior, mais ou menos 2 o esperado, nós temos uma acidose respiratória associada. E aí o próximo passo é calcular o anion gap desse meu paciente. E em pacientes com hipoalbuminemia, eu vou corrigir esse anion gap pela minha albumina, tá? Resultados menores do que 12 justificam uma acidose metabólica com anion gap normal, e dessa forma a gente deve calcular o anion gap urinário naqueles onde a etiologia ela não estiver clara. Se o resultado do anion gap urinário for negativo, a fonte de perdas é o trato gastrointestinal, e se for positivo, trata-se de perdas renais. Por outro lado, nos pacientes com anion gap aumentado, tá, nós devemos avaliar o lactato, a cetonemia, a lesão renal aguda e as intoxicações, tá, nessa sequência de preferência. Além disso, a gente deve tentar fazer o cálculo do delta-delta para que a gente entenda se esse paciente não tem uma outra acidose associada. No que diz respeito ao tratamento, nós devemos sempre nos recordar que o grande pilar vai ser o tratamento da causa base do distúrbio ácido-base. E eu digo isso sempre, tá? O grupo de acidoses metabólicas hiperclorímicas, ou seja, com anion gap normal, ela tem como mecanismo gerador a perda de base ou a redução na excreção renal de ácidos. Tá? E em ambas as situações existe um déficit real de bicarbonato, seja por perda através das fezes, como nas diarreias, ou nas acidoses tubulares renais, ou então pelas perdas em reações irreversíveis de tamponamento de ácidos. Então, se a gente considera que existe um déficit real de bases nessas situações, o tratamento com bicarbonato de sódio ele pode ser indicado e útil, tá, nessas acidoses metabólicas hiperclorênicas, ou seja, com anion gap normal. Eu sempre devo pesar nessas situações também se eu imagino que esse quadro ele vai ser facilmente resolvido, tá? Então, se é um paciente que está perdendo base e eu acredito que essa perda de base ela vai ser interrompida por algum motivo, de forma precoce, talvez o uso do bicarbonato ele não seja necessário. Já quando a gente fala dessas acidoses metabólicas com anion gap elevado, né, o mecanismo gerador básico vai ser a produção excessiva de ácidos orgânicos. Tá? Então, nessa situação, o tratamento adequado da doença de base contribui para que esse bicarbonato ele seja regenerado. Tá? Então,
eu tenho muito ácido, esse ácido está consumindo o meu bicarbonato. Se eu resolvo o problema que está produzindo ácido, tá, esse bicarbonato ele é regenerado. Então, o uso de bicarbonato nesses casos, ele deve ser reservado para os pacientes com casos graves, tá? Onde existam, de fato, níveis críticos de acidemia que estejam associados a uma ausência de previsão de resolução rápida da acidemia, né, com o manejo da doença de base. Então, vamos supor que um paciente lá na UTI começou a convulsionar bastante. E aí você coleta uma gasometria logo após a convulsão e você nota que esse paciente ele está com acidose metabólica, tá? E uma acidose metabólica por acidose lática. Possivelmente isso aconteceu por conta dos episódios de convulsão. Se você aguarda um pouco e repete essa gaso, às vezes minutos após, você vai perceber que esse paciente pode melhorar essa acidose sem que nenhuma intervenção seja feita, uma vez que você controlou o mecanismo causador dessa acidose lática, que foi, naquele momento, a convulsão. Tá? Se você tem um paciente com acidose lática por choque, você melhora o choque do paciente, você melhora a perfusão do paciente, pode ser que você também consiga, né, diminuir a produção de ácido lático, você também resolva essa acidose. Então, a gente deve sempre pensar, né, em resolver a causa base. Agora, quando você está à frente de uma acidose metabólica, né, muito grave, onde você não está conseguindo otimizar o tratamento dessa causa base, você não acha que ela vai ser resolvida, então, nessas situações, a gente começa a ponderar o uso desse bicarbonato. A indicação, né, de bicarbonato em específico na acidose lática, ela é inclusive bastante polêmica na literatura. Tá? Então, em tese, o uso do bicarbonato ele seria benéfico porque ele reduziria o risco de morte súbita por arritmias ventriculares, tá? E também restauraria a resposta cardiovascular às catecolaminas, ou seja, a noradrenalina. Tá? E a gente esperaria que, ao fazer tudo isso, a gente teria uma melhora da perfusão tecidual, né, e, consequentemente, da própria acidose lática. Só que, na verdade, o uso do bicarbonato nesses pacientes, ele pode levar à hipernatremia, tá? À hiperosmolaridade, à hipervolemia, à hipercapnia, tá? E uma maior afinidade do oxigênio pela hemoglobina, o que vai contribuir aí para uma menor entrega tecidual de oxigênio, tá? Aumentando a necessidade de respiração celular anaeróbia, com uma maior produção de ácido lático e queda, né, no cálcio ionizado. Nesse estudo experimental, por exemplo, tá, que foi realizado aí com cachorros, o uso de bicarbonato de sódio na acidose lática ele acabou levando a um aumento no lactato, a uma queda no pH e uma piora da hipotensão e do débito cardíaco quando foi comparado, né, a nenhum tratamento, então, com o uso do cristalóide. Na cetoacidose diabética, tá? Essa cetoacidose diabética ela vai resultar de um acúmulo de cetoácidos e o seu desenvolvimento, né, ele vai resultar aí da deficiência de insulina e de um aumento absoluto ou relativo do glucagon. O tratamento dessa cetoacidose consiste na correção dos distúrbios hídricos, por exemplo, com a expansão volêmica desse paciente, dos distúrbios eletrolíticos, né, especialmente os de potássio, com a administração da insulina intravenosa e, por vezes, com o tratamento antimicrobiano, né, quando o fator desencadeante desse quadro for uma infecção. O uso do bicarbonato nesses pacientes vai ficar restrito aí para os pacientes com pH menor do que 6,9. Tá? Já na acidose lática, ela vai ocorrer sempre que existir, né, um desbalanço entre a produção e o consumo de ácido lático. E o resultado final vai ser um acúmulo de lactato sérico e o desenvolvimento dessa acidose lática que pode ser classificada no tipo A e no tipo B. A acidose lática do tipo A ela vai ser caracterizada pela baixa perfusão tecidual, tá? Ou pela hipóxia aguda, como ocorre na hipotensão, na sepse, na hipoperfusão tecidual aguda e na falência cardiopulmonar. Já a acidose lática do tipo B, ela vai ocorrer na ausência, né, de uma hipoxemia clara, tá? Ou de uma hipoperfusão clara, e ela vai estar associada principalmente a medicações que vão afetar as mitocôndrias, como, por exemplo, a metformina, a linezolida, tá? Os antirretrovirais inibidores da transcriptase reversa. E o tratamento dessa acidose lática ela vai variar para o tipo A e para o tipo B.
No tipo A, né, eu vou visar aí a restauração da minha perfusão tecidual e da minha oxigenação, então eu vou utilizar aminas vasoativas quando necessário, vou fazer fluidoterapia quando o paciente estiver hipovolêmico, eu vou fazer suporte, né, com oxigênio-terapia, né, e a diálise nessas situações pode não ser benéfica, tá, quando a instabilidade hemodinâmica ela for grave, porque durante a hemodiálise eu posso inclusive agravar nessa dificuldade de oxigenação e perfusão tecidual. Então, a gente deve sempre indicá-la nesse contexto de forma individualizada. O uso do bicarbonato, né, ele vai ser polêmico, como eu já comentei, nessa população de acidose lática, e a gente vai acabar restringindo o uso para aqueles pacientes com quadros graves, né, com o objetivo de um pH maior do que 7,2, mas não maior do que isso, né, eu não preciso ter um pH normal, e com o bicarbonato alvo em torno de 12 a 15, às vezes 18, mas também não é necessário retornar o bicarbonato ao normal quando a gente for fazer a correção de bicarbonato nesses pacientes, tá? A acidose lática do tipo B, ela vai ter como tratamento a retirada da droga, né, a retirada da metformina, a retirada da linezolida, tá? E algumas vezes a hemodiálise ela acaba sendo necessária para esses pacientes. Falando agora sobre essa acidose associada à intoxicação por ácido acetil salicílico, AS, né, ela vai decorrer aí do acúmulo de ácido lático, de ácido salicílico e de outros ácidos orgânicos durante esse processo. Nesse caso, a gente deve corrigir a acidemia, tá? E a gente vai aumentar o pH urinário do paciente, uma vez que o pH alcalino, tá? Ele acaba favorecendo a excreção urinária dessa droga. Então, a gente vai utilizar o bicarbonato para esse paciente, né? Com um alvo de pH em torno de 7,45 e 7,50, para que a gente consiga, de fato, alcalinizar essa urina. Nesses pacientes, quando a gente observar, tá, concentrações séricas de AS acima de 80 miligramas por decilitro, ou se houverem repercussões neurológicas, nesse contexto a diálise ela acaba sendo necessária para manejar o paciente. Falando agora sobre a intoxicação por etilenoglicol e por metanol, tá? O etilenoglicol ele vai estar presente em anticongelantes e solventes e ele pode ser ingerido por acidente ou também na tentativa de suicídio, tá? Os efeitos iniciais da intoxicação eles são neurológicos e vão começar com o estado de alcoolismo, tá? Que pode se converter rapidamente para quadros de coma e também de convulsões, tá? Se a gente não trata esse paciente, surgem sintomas cardiopulmonares, taquipneia, tá? Edema agudo pulmonar e também choque. Após 24 a 48 horas após a ingestão, né, do etilenoglicol, costumam surgir sintomas de dor lombar, lesão renal aguda, tá? E uma quantidade abundante de cristais de oxalato de cálcio surgem na urina. Essa síndrome nefroneural, tá? Inclusive foi recentemente divulgada na mídia, né, associada à presença dessa substância numa cerveja comercializada no país. Já o metanol, tá? Ele é encontrado em verniz, em soluções também de descongelamento, e ela também é conhecida como álcool de madeira, tá? Ela vai causar uma inebriação aguda, seguida por um período assintomático de 24 a 36 horas. E aí, em seguida, pode ocorrer dor abdominal aguda associada, né, à pancreatite, também convulsões, cegueira e coma, tá? Além de medidas de suporte, os pacientes com envenenamento por etilenoglicol e por metanol, eles devem ser tratados com fomepizol, tá? E esse fomepizol, ele vai inibir a desidrogenase alcoólica e vai prevenir a formação de metabólitos tóxicos, tá? Só que esse fomepizol não é uma droga ainda liberada, ela é liberada apenas para importação no Brasil, tá? Então a gente precisa da entrada na solicitação e aguardar a chegada dela. Então, como ela não costuma estar disponível, o tratamento ele começa com a infusão intravenosa de etanol, tá? E ela vai ser utilizada justamente para prevenir a formação de metabólitos tóxicos, uma vez que a afinidade, né, da desidrogenase alcoólica
pelo álcool em si, né, pelo etanol em si, vai ser 10 vezes maior do que a afinidade pelo etileno glicol e pelo metanol. Além dessa infusão do etanol IV, a gente também pode precisar, tá, da realização de hemodiálise para esses pacientes. Falando agora um pouquinho, né, sobre a acidose metabólica no paciente com lesão renal aguda, diversos estudos, como principalmente, né, na verdade, o BICAR-ICU, que é recente, eles têm colocado que existe um papel, tá, no tratamento com o bicarbonato de sódio em indivíduos com acidose metabólica associada à disfunção renal, e nesse caso pacientes com pH menor do que 7,2 e com lesão renal aguda CADIGO 2 ou 3. Nesses pacientes, a hemodiálise ela encontra-se indicada, tá? Apenas nos pacientes que eles não responderem a esse tratamento, ou seja, para os pacientes que forem refratários ao tratamento com bicarbonato, tá? Também toda vez que a gente pensar em utilizar o bicarbonato para corrigir a acidose do paciente, é importante que a gente atente para o cálcio iônico, tá? Desses pacientes, porque quando a gente corrige a acidose, esses pacientes podem piorar, tá? Essa hipocalcemia e podem inclusive cursar com tetania. Então a gente precisa sempre ver a necessidade de repor o cálcio nesses pacientes. E falando um pouco mais sobre o BICAR-ICU, que até o presente momento, né, é o único ensaio clínico controlado que avaliou o desfecho do bicarbonato de sódio em pacientes críticos com acidemia severa na UTI, nesse estudo a gente pode observar nessa curva de Kaplan-Meier, tá, que a sobrevida em 28 dias entre o grupo controle e o grupo de bicarbonato não foi significativo, tá, com um P aí de 0,09. Então, a gente percebe nesse estudo, que é um estudo interessante, é o único que a gente tem discutindo esse tema, né, de forma realmente mais robusta e criteriosa, embora existam também alguns pontos questionáveis do estudo, tá? Que não existe benefício com o uso do bicarbonato para esses pacientes com acidemia, tá, dentro da UTI. Só que quando esses autores, eles pegaram o subgrupo de indivíduos com IRA, né, aqui em 2 ou 3, eles perceberam que a sobrevida em 28 dias foi maior naqueles pacientes que utilizaram bicarbonato, com um P aí de 0,02. A alcalose metabólica, né, a hipernatremia e a hipocalcemia foram observadas com maior frequência no grupo que utilizou bicarbonato, tá? Mas não houve associação com complicações associadas a risco de vida, tá? Então, dessa forma, embora o uso do bicarbonato de sódio ele não tenha tido um efeito sobre o resultado composto na população que foi estudada no geral, quando a gente avalia o subgrupo de pacientes com lesão renal aguda aqui em 2 ou 3, essa estratégia ela foi capaz de reduzir a mortalidade em 28 dias. E além disso, tá, nos pacientes com IRAQ 2 ou 3, tá, o uso do bicarbonato ele também reduziu a necessidade de diálise, como a gente pode observar de fato nessa curva. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a alcalose metabólica. E essa alcalose metabólica, ela se caracteriza por uma elevação primária do bicarbonato, que resulta em elevação do pH e secundariamente, né, em hipoventilação compensatória e elevação do PCO2. Para proteger adequadamente o pH de uma alcalinía severa, a resposta respiratória secundária ela precisa ter uma amplitude adequada. E nós podemos avaliar a magnitude dessa resposta através do cálculo do PCO2 esperado, somando o bicarbonato do paciente com 15. Nessa gasometria, por exemplo, nós temos um paciente com pH aumentado, secundário a um aumento do bicarbonato. E dessa forma, a gente pode concluir que esse paciente tem uma alcalose metabólica. A resposta adequada vai ser a retenção, né, de CO2, e para calcular o PCO2 esperado, nós vamos somar 41, que é o bicarbonato do paciente, com 15. E se o resultado ele for igual, mais ou menos 2 ao do paciente, como é o caso, né, nessa situação clínica, nós temos uma alcalose metabólica compensada.
As alcaloses metabólicas mais leves, elas podem ser completamente assintomáticas, tá? Enquanto aquelas que são graves, elas podem afetar o funcionamento de diversos órgãos e sistemas, como o cardiovascular, o respiratório, o neurológico, né? Além da função celular, como a gente pode observar nesse slide. E é importante lembrar que a alcalose, ela acaba sendo muito negligenciada no contexto clínico, mas ela é tão danosa e perigosa para o paciente quanto a acidose. Nós podemos resumir a fase de geração de uma alcalose metabólica em três mecanismos básicos: perda de ácidos, como ocorre na perda de secreção gástrica, uso de antiácidos e de diuréticos tiazídicos, ou acúmulo de base, como acontece na administração de bicarbonato de sódio, ou na contração do líquido extracelular, como acontece, por exemplo, no uso de furosemida. Considerando a grande capacidade que o rim tem de excretar bicarbonato, uma alcalose metabólica gerada por um daqueles mecanismos que eu acabei de citar, ela deveria ser rapidamente corrigida através da produção de uma urina alcalina. No entanto, pacientes com alcalose metabólica, geralmente eles acabam apresentando uma urina ácida, o que revela, né, uma incapacidade de excretar esse excesso de bicarbonato. E dentre os mecanismos que podem contribuir para reduzir a capacidade renal de excretar esse bicarbonato, né, e de perpetuar uma alcalose metabólica, nós vamos ter a insuficiência renal, a hipovolemia, a hipoclorimia, a hipocalemia, desculpe, e o excesso de mineralocorticoides. O cloro urinário vai ser uma ferramenta que nos ajuda a identificar os estrados pré-renais, né, que vai auxiliar no diagnóstico e na terapêutica de pacientes que se apresentem com alcalose metabólica. Como a gente já sabe, né, a excreção de sódio urinário ela pode ser excelente para avaliar os estados pré-renais, ou seja, de hipovolemia efetiva, tá? Só que na alcalose metabólica, a excreção urinária de sódio encontra-se aumentado, tá? Porque ele é excretado junto com o bicarbonato para manter a eletroneutralidade. E dessa forma, na alcalose metabólica, o cloro urinário ele acaba sendo mais fidedigno para avaliar um estado pré-renal do que o sódio urinário em si. As alcaloses metabólicas, né, elas vão ser acompanhadas por um cloro urinário menor do que 20, quando a gente encontrar de fato, né, pacientes com vômitos, sondas nasogástricas, em uso de diuréticos ou pós-hipercapnia. E nesses pacientes, eles costumam responder bem à reposição volêmica com cloreto de sódio a 0,9%. E é por isso que eles são chamados de salino-responsivos, né? Quando o cloro urinário ele é maior do que 20, essa resposta ao cloreto de sódio, ao soro fisiológico, pode não ocorrer. E nessas situações, os pacientes costumam ter estados edematosos, excesso de mineralocorticoides, hipocalemia severa ou insuficiência renal. A reposição volêmica, né, com solução salina, ela acaba revertendo o componente de contração, né, do líquido extracelular e acaba promovendo essa bicarbonatúria. E os pacientes que se apresentarem com hipocalemia, eles devem ter essa hipocalemia corrigida com o cloreto de potássio, tá? Sendo que a combinação de cloreto de sódio, que é o soro fisiológico, com o cloreto de potássio acaba removendo 3 estímulos potentes para a manutenção dessa alcalose metabólica, né, que seria a hipovolemia, a hipoclorimia e a hipocalemia, né? Nos pacientes que não possuem hipovolemia, a correção da hipocalemia ela pode ser feita com cloreto de potássio oral, inclusive, né, desde que essa hipocalemia ela não seja grave. Nos pacientes, né, que não respondem a essas medidas, ou pacientes que não apresentem hipovolemia ou hipocalemia como mecanismo de manutenção, a gente pode lançar a mão da acetazolamida, né, que é um diurético que age lá no túbulo proximal, inibindo a anidrase carbônica e promovendo aí uma diurese rica em bicarbonato.
Ela de fato vai ser muito útil nos casos resistentes, tá, à terapia inicial, naqueles pacientes com quadros de insuficiência cardíaca, né, e com outras alterações que podem cursar com alcalose metabólica. Nos pacientes refratários a todos esses tratamentos, principalmente naqueles com alcalose metabólica grave, a diálise ela acaba sendo uma alternativa para o tratamento desses pacientes. Sobre distúrbios metabólicos, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Até mais.